Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe, eis meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nossos irmãos que também carinhosamente nos acompanham de casa pelo sistema Canção Nova de comunicação, celebramos nesse dia a memória de Nossa Senhora, a apresentação de Nossa Senhora ao templo. Maria, que foi apresentada como seguia o costume e a tradição judaica de apresentarem as crianças ao templo, consagrarem as crianças a Deus, levando eles ao templo. Celebramos hoje esta memória que traz para nós alguns detalhes importantes também para a nossa vida, aquilo que foi a vida da Virgem Maria, desde muito pequena, mas também para cada um de nós, para a nossa vida. Este relato da apresentação de Nossa Senhora ao templo, sendo diferente do relato de Jesus, que nós podemos contemplar nas Sagradas Escrituras ali, o episódio do qual os pais de Jesus levam Jesus ao templo, mas da Virgem Maria nós não encontramos este relato nas Sagradas Escrituras. Somente encontramos em alguns livros apócrifos, sobretudo de São Tiago, que narra para nós essa apresentação. Os pais de Nossa Senhora, como nós sabemos, eles tiveram a Virgem Maria, já estavam com idade avançada, e levam a Maria, a Nossa Senhora, a Virgem Maria ainda criança, pequena, levam ao templo para apresentá-la, para consagrá-la a Deus, como eles desejavam, e ali ela pudesse aprender as coisas de Deus, dedicar a sua vida nas coisas de Deus dentro do templo, a sua vida que começou a ser toda dedicada a Deus. Mas, muito mais do que os relatos históricos, a profundidade, o que importa para nós é a profundidade espiritual desta memória que nós estamos celebrando. Os detalhes históricos são importantes, de que nos narram, nos mostram que a Virgem Maria foi com 3 anos, lá ela ficou dedicando a sua vida. Quando ela ficou mocinha, ela sai do templo, ela volta para casa, porque ela não poderia mais ficar no templo. Lá ela dedica a sua vida, a sua infância, para aprender as coisas de Deus, para aprofundar a sua experiência, o conhecimento da palavra de Deus, a sua dedicação às coisas de Deus. Mas o sentido espiritual é muito mais profundo para nós também, naquilo que a Virgem Maria. Um dos sentidos espirituais que nós podemos extrair desta memória é a dedicação a Deus. Maria dedica a sua vida a Deus. Maria, já desde muito pequena, sente, porque é possuída pelo Espírito, imaculada, sem pecado, começa a ter o seu coração atraído por Deus. E porque tem o seu coração atraído por Deus e para as coisas de Deus, ela tem a sua vida, desde muito pequena, dedicada a Deus. E aqui é o centro dessa liturgia para nós hoje, essa dedicação a Deus, da nossa vida, do nosso tempo, tudo a Deus. Se assim nós nos sentimos totalmente amados, nos sentimos realmente filhos do Pai das Misericórdias, precisamos ter a nossa vida dedicada a Deus, dedicada a Ele. Mas o segredo da dedicação, nós poderíamos imaginar assim: então agora eu tenho que gastar tempo, tenho que fazer coisas para Deus. Mas pela ótica da Virgem Maria, nós aprendemos que antes de tudo, ter uma vida dedicada a Deus é permanecer na presença de Deus. A história, a vida de Maria, é toda essa história, essa vida de alguém que está na presença de Deus, de alguém que constantemente, de alguém que não se escapa da presença de Deus, porque tem o seu coração atraído por Ele.
Tem o seu coração realmente que se encontra a única satisfação da sua existência em Deus. Por isso que a Virgem Maria tem a sua vida toda é dedicada a Deus, na escuta, no silêncio e no serviço. Vejam, na escuta da palavra. Um coração que sente atraído por Deus é um coração que se dedica a Deus pela escuta. Primeiramente, tem um coração que tem os seus ouvidos voltados para escutar o Senhor, para estar na presença, para escutar aquilo que aquele que é a razão do seu viver tem a nos falar pela sua palavra. O silêncio, Maria como uma mulher silenciosa, porque o silêncio nos faz se preenchido por Deus. Os barulhos que nós enfrentamos dentro de nós e neste mundo, nos tira da presença de Deus, porque coloca nós e as nossas próprias preocupações no lugar de Deus. O silêncio que nos faz ser totalmente possuído, totalmente preenchido por Deus. Por isso que uma das vias espirituais da oração, ela sempre nos leva ao silêncio, à oração contemplativa. Porque pelo silêncio, pela oração, em meio a esse mundo tão barulhento, que são desafios para nós, mas porque são desafios não quer dizer que não são importantes, ou que não devemos buscar, o silêncio que nos faz ser possuído por Deus, sair cheios de Deus. E o serviço ao próximo, o serviço, a dedicação ao outro. Mas vejam, essa liturgia nos traz esse sentido espiritual dessa vida dedicada ao Senhor, porque nós nos sentimos atraídos por Ele, porque nós somos amados por Ele. E este amor, como convenceu o coração da Virgem Maria, também nos convence que fora dele não há outra satisfação, que fora dele não há outra realização. Por isso que a nossa vida se torna uma vida dedicada a Deus, pela escuta, pelo silêncio e pelo serviço. Porque Deus está em meio a nós. É o que nos coloca a liturgia da palavra, que nós ouvimos a profecia de Zacarias, que fala da presença do templo. O templo a ser construído como casa de Deus, o templo a ser construído como sinal da presença de Deus, e todas as nações seriam atraídas ao templo para se encontrar com Deus, para poder lá amar e adorar a Deus nesse templo. E o Evangelho nós encontramos também essa presença desse Deus no nosso meio. Não mais como alguém que representa, ou algo que representa a Deus, como no templo, mas agora o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado em nosso meio, e as pessoas, as multidões são atraídas, as multidões vão atrás dele, para experimentar a sua graça, para experimentar o seu amor, porque Deus está em meio a nós. Não no sentido panteísta, que Deus está em todas as coisas, mas no sentido da presença de Deus em meio ao mundo, porque Deus está presente ao nosso meio, porque Deus é um Deus relacional, é um Deus que quer estreitar o relacionamento conosco. Deus, pela sua presença no nosso meio, porque quer nos chamar pelo nome. Deus que tem a sua presença no nosso meio, porque Deus que quer estreitar esse relacionamento salvífico com cada um de nós. Deus que tem a sua presença em meio a nós, não no sentido panteísta, como eu disse, mas no sentido cristão, dessa presença que veio nos salvar, porque o Senhor é o primeiro interessado na nossa salvação. E prova que Ele é interessado na nossa salvação, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Uma vida dedicada, que sente atraída para viver na presença de Deus. A dedicação é viver na presença de Deus, assim como a Virgem Maria viveu em tudo na presença de Deus. E essa presença de Deus que nós precisamos viver, amados irmãos e irmãs. Vejam, neste mundo com tantos barulhos, tantas coisas, tantos afazeres, nós aprendemos que viver na presença de Deus não é se colocar em alguns momentos diante de Deus, mas viver na presença de Deus consiste nesse coração que deseja estar com Ele a todo tempo. E Ele estando em meio a nós, Ele se revela, Ele se manifesta em meio a todos os nossos afazeres. Que beleza que nos ajuda a amadurecer a nossa espiritualidade. Claro, o modo ordinário de Deus estar no nosso meio através dos sacramentos, da Eucaristia, sobretudo, da palavra, tantos meios. Mas vejam como essa presença de Deus nos ajuda, essa teologia da presença de Deus nos ajuda a melhorar, a qualificar a nossa experiência com Ele. Porque Deus estando em meio a nós,
nós podemos nos encontrar em meio a todos os nossos afazeres. Nós podemos ter um relacionamento, falar com Ele, ouvi-lo, experimentar a força da Tua presença em meio a todos os nossos afazeres, porque a nossa vida é uma vida dedicada a Deus, a exemplo da Virgem Maria. Mas vejam, não para que nós tenhamos medo, como aquilo que às vezes nós aprendemos quando éramos criança, Deus está vendo, Deus enxerga tudo, Deus vai nos castigar. Não, reconhecer que a presença de Deus em meio a este mundo, não na perspectiva negativa de um Deus que castiga, mas na perspectiva de um Deus que está emanando o seu amor, com uma fonte inesgotável do seu amor e da sua graça em meio a nós. Se Deus, essa presença em meio ao nosso mundo, é um derramamento constante da sua graça, é um derramamento constante, uma fonte inesgotável do seu amor em meio a nós, nós não vamos viver longe da fonte. Pelo contrário, viveremos junto à fonte. O segredo da Virgem Maria. Se a fonte, que é o seu filho, estava no alto da cruz, ela acompanhou o seu filho. Se o seu filho está em meio à multidão pregando a palavra, ela acompanha, como nós ouvimos no Evangelho, porque o seu filho é a fonte. O segredo de uma vida dedicada a Deus é reconhecer que Ele é a fonte de todas as graças, Ele é a fonte de todo o amor, Ele é a fonte que emana sobre nós. Por isso que nós temos uma vida dedicada a Ele, estamos constantemente buscando a Deus. E aí os nossos ouvidos, o nosso olhar se torna fechado a este mundo. Fechado a esse mundo que nos apresenta tantas coisas, um mundo sensual, um mundo que quer nos seduzir, um mundo cheio dos marketings, cheio das propagandas que querem atrair a nossa atenção. Mas nós já sabemos que a presença de Deus no meio a este mundo é esse emanar, é essa fonte de toda a sua graça. Por isso o nosso coração passa, o nosso ouvido, nossos olhos, nossos ouvidos passam a estar fechados a este mundo e abertos a Deus, que está em meio a nós. Por isso que eu dizia que essa memória, muito mais do que os detalhes detalhes históricos, de se discutir se Maria foi 3 anos ou foi mais tarde, se Maria ficou no templo ou não ficou no templo, porque existem várias tradições. Dizem que ela foi com 3 anos ou mais velha, outros que ela não ficou no templo, mas voltou para ficar com os seus pais. Os detalhes históricos são só apenas detalhes. Mas a profundidade espiritual de cada um de nós, que devemos ter a nossa vida dedicado a Deus, em meio a todos os nossos afazeres, em meio a toda a nossa vida, porque esse Deus que está em meio a nós, quer nos salvar. Esse Deus que está em meio a nós, quer estreitar o seu relacionamento conosco. Esse Deus que está em meio a nós, quer nos chamar, cada um quer nos chamar pelo nome, porque Ele nos ama com amor pessoal, com amor individual a cada um de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, olhando para a Virgem Maria, que passou por tantas tribulações, mas nunca saiu da presença de Deus, nós também, em meio a esse mundo, em meio a esse vale de lágrimas, tenhamos o nosso coração, a exemplo dela, sempre na presença de Deus, porque estando na presença de Deus, nada pode roubar a nossa fé, nada pode roubar a nossa esperança, nada pode roubar a nossa fidelidade, porque nós estamos na presença daquele que é o vencedor de todas as coisas. Ele é a fonte inesgotável de toda graça, de toda bênção e de todo amor. Portanto, tenhamos a nossa vida dedicada a Deus, na presença dEle, para que nada nos falte nesta vida e assim possamos contemplar a plenitude da graça de Deus no céu que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.